Quero saber do comecinho. Eu quero falar dessa retomada, o teatro, essa troca que só o teatro proporciona, mas eu quero saber quando o teatro te cooptou, assim, quando você se deu conta que era um artista, assim, porque às vezes o marco zero de um artista é a primeira vez que sobe a um palco, é quando grava um CD, é quando se apresenta. O marco zero de um artista é quando ele tem uma grande projeção midiática. Qual que é seu marco zero com a arte, assim? Qual que é a tua primeira memória, a primeira faísca que se acende com relação à arte? Hum. Houve um elemento disparador de uma coisa que eu acho que sempre estava agindo dentro de mim, mas foi um encontro com um professor de português em Belém do Pará, chamado Veríssimo. Mas, até chegar nesse encontro, eu não posso deixar de dizer que o temperamento, a relação do Kaká com o mundo dele, com a cidade dele, Belém é solar por natureza, é embaixo do Equador, né? E eu sempre fui um garoto de viver, de gostar da casa de minha mãe e de meu pai. O que eu gostava mais era de ficar embaixo da cama do meu pai e de minha mãe. Porque ficar escondido ali embaixo da cama do meu pai e da minha mãe me ajudava a entrar num mundo de ficar lendo livro, que era a coisa que eu mais gostava, de pegar um livro para ler. Então eu nunca fui, não me lembro de ser um garoto de ter relação com toda... Tinha, mas não era como os outros meus irmãos de ir pro campo de futebol, de me dar pipa, de jogar bolinha de gude que embeleça uma peteca. Sabe, sim, mas eu era péssimo jogador goleiro, cara. Eu não sabia nada. Eu era muito ruim nesse tipo de atividade, digamos assim, um pouco de comum da infância, sabe? Eu, ao contrário, me relacionava com coisas que eu inventava. E depois eu era uma coisa... Por isso que eu acho que eu era um garoto muito chato. Eu era uma criança chata. Que gostava dessa solidão? Gostava dessa coisa fechada, sabe? Eu tirava muito 10 no colégio. Olha que pessoa chata. É um pouco complicado uma criança que só tira 10. Você tá entendendo? Ia bem de matemática? Você não pode falar de matemática, porque eu sou apaixonadíssimo. Mais do que de teatro, tanto quanto teatro, eu gosto de matemática. O que vem desde tá aqui junto, assim, não? Muito, 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 muito. Posso fazer uma dissertação sobre o que é matemática na minha vida, mas não é o caso agora que é chato. Mas eu tinha uma professora chamada Ieda, que passava na frente da minha casa para ir para o colégio, e eu esperava ela passar para eu ir junto com ela. Olha que coisa chata. Olhando agora, eu falei assim, por que você não foi, Cacá? Eu converso comigo às vezes e digo assim, podia ter ido por outro caminho, mas foi por esse. Cacá, as crianças da época dele com um pôster de jogador de futebol na parede, ele tinha o quê? Um quadro do Pitágoras. Eu não chegava tanto. Mas eu ganhava medalha, minha avó colecionava as medalhas que eu ganhava por ter sido bom aluno do mês, essa coisa assim. Cara, enfim. E aí, a minha mãe foi criada. Minha mãe foi adotada e criada por um casal que, no final, tornaram-se meus padrinhos e a quem eu devo muito, muito. Que era uma mulher chamada Norma Barata e um grande poeta paraense chamado Rui Barata, meu padrinho. Importantíssimo nisso que eu faço. Porque ir à casa de Rui e de Norma era... Mais do que ir à casa, era ir à biblioteca Era desbravar dele. um outro mundo. E a biblioteca do meu padrinho era uma maravilha, porque era tudo escuro, sabe? Tinha aquela poltronona de couro marrom. Acendia a lâmpada, porque ele não gostava que abria a janela, sabe? Tinha muito cortina por tudo lá, aquele monte de livro, aquele cheiro. Nossa! E aí ele me botava sentado e pegava qualquer livro para eu ler. Eu não sabia ler, mas ele ria tanto. E aí me explicava as histórias. Então, uma relação muito forte que criou-se com ele. Ele foi muito importante, tanto que ele disse para mim, foi a primeira pessoa a dizer assim, você precisa começar a fazer teatro. Você precisa fazer, é bom, porque aí você fala. E ele começou a me explicar coisas. Quando eu já havia feito alguma coisa de teatro na escola, através do professor Veríssimo,
Quando eu frequentava a casa dele, um dia eu via que frequentava umas pessoas com umas roupas muito malucas, que eu achava linda, aquele modo de cabelos e tal. Sabe, eu nasci em 53, eu já tinha meus 15, então já era 68. Já tava sabe? naquele rolê hippie, assim, né? Aí, meu amor, um dia eu vi 3 pessoas na casa dele que eu fiquei paralisado. Agora eu posso dizer quem eram. Era o professor Amir Haddad, grande diretor de teatro vivo até hoje, graças a Deus. Rodrigo Santiago, que já nos deixou, um grandíssimo ator de teatro daquela época, daquela geração. E a professora Maria Silvia Nunes de Belém de Pará, com quem eu convivi durante muito tempo. Eles estavam em Belém, amigos de Rui, mas a convite do governo para implantar a Escola de Teatro da Universidade Federal do Pará. Então eu via aquilo se formando. Então eu não queria sair daquelas histórias, daquela coisa, ficava num cantinho, pegava café, água para ele, sabe, ia para lá, porque aquilo para mim, aquilo era como se eu tivesse entrado numa espécie de coisa que não me larga até hoje, uma espécie de frição, essa curiosidade de saber, de falar de mundos possíveis, sabe, essa coisa assim. Isso para mim é fundamental. Aí eu comecei a conhecer outras pessoas de teatro, já fazedores do Teatro de Belém do Pará, Geraldo Salles, Luiz Antônio Pinto, e Cláudio Barradas, e aí conviver com as pessoas que faziam, e eu comecei a frequentar. Então começou assim, sabe? O meu pai não queria, evidente, eu era um aplicadíssimo aluno de matemática. Minha família, meu pai mexia na prefeitura de Belém, na área da Secretaria de Finanças de Belém. Meu pai era o liberador dos alvarás de toda a cidade de Belém. Já tinha um desenho de carreira para Cacá Carvalho dentro de uma estrutura formal ali. Meu tio Omar mexia com a Secretaria da Tesouraria da Prefeitura, meu primo Tasso já era engenheiro, todo mundo, matemática. E, no entanto, eu ia para a casa de tio Omar e para a casa da tia Osmarina para falar sobre matemática, mas eu ia direto para o quintal da casa, onde tinha uma espécie de uma edícula estranha, que era uma sala de aula construída pelos meus tios para minha prima Ana Lúcia, recém-formada em professora, onde ela dava aula particular ali. Então tinha aquele monte de carteira de colégio, assim, umas 6 ou 8, e um quadro negro, que era verde, assim, mas eu me trancava ali para ficar dando aula para a cadeira vazia. Ficava falando. Criava seu mundo ali. Menina, mas eu passava o dia naquele lugar. E é engraçado te ouvir falar, porque quando se pensa em teatro, se pensa sempre na troca com o outro, né? Nessa extensão com o outro, com o público, né? Sim. A criança é muito dada, se apresenta, não tem vergonha. Sim. E você faz um elo com você mesmo nesse espaço de se apresentar. Sozinho. É sobre você. Eu sempre falei sozinho. Sempre comecei sozinho, cheio de gente dentro de mim, que eu bato papo direto, entendeu? Claro, me relaciono bem com as outras pessoas. Estou tanto quanto eu deveria relacionar. Aqui tá tudo medicado, tá tudo bem. Todas as pessoas falando aqui. Mas, assim, até que eu comecei a interagir. Meu pai não queria que eu fizesse, então eu inventei nomes para mim, para poder ele, quando ler, não estar, sabe? Mas eu frequentava e fazia. Chega uma hora que, pelo próprio Rui, dizia assim, uma hora você vai ter que sair. Porque tem limite. Vai. E ele falava muito desse lugar na Itália, que era o Piccolo Teatro de Milão, porque em Milão se faz um tipo de teatro que é assim. E eu ficava com essa ideia de Milão, sabe? Isso ainda criança, ainda em Belém. 17, 18 nem anos. Nem sonhando. Não vale nada, menina. Quando deu... Aí, no meu grupo de teatro lá, tinha uma menina... uma parceira de grupo, cantava maravilhosamente bem, atriz, tudo, era do grupo Experiência de Belém, que eu fazia parte. Maria de Fátima. E a Fá recebeu um convite para vir para o Rio de Janeiro. Falei, por que você não vai para São Paulo? Porque meu sonho é ir embora para São Paulo, porque lá a gente estuda pro Piccolo Teatro de Milão. Eu falei, não, mas eu vou gravar até disco, porque isso... Ela saiu, tornou-se Fafá de Belém. Mentira, garoto, Fiz uma história assim, e eu fui para São Paulo.
E aí... Ele fala de Fátima, assim, gente. porque a gente é da mesma Fafá de cidadezinha. Belém, que maravilhoso. Eu morava na 14 de março, eu morava na São Você Jerônimo. quase desvirtuou Fafá de Belém Não, para ela já São era Paulo. Ah, não, sim. Para São Não, Paulo. ela já estava com convite para gravar. Depois, logo na sequência, gravou a trilha sonora de uma novela que foi um grande sucesso e colocou, graças a Deus, ela no Galindo, que foi Gabriela. Mas, sabe, aí eu vim para São Paulo. E eu jurava que eu já ia chegar e ter o que fazer, que era isso e aquilo e tal, equivocado. Aí eu fui fazer teste, porque eu cheguei em setembro, aí já tinha inscrição para a Escola de Arte Dramática, levei bomba, não passei. Aí fiz um teste para um grupo de teatro para fazer, não passei. Fiz um mestre de não passar. Aí eu não tinha, porque eu não tinha que me bancar, se eu não tinha nada. Uhum. Aí comecei a trabalhar numa lanchonete que chamava Selva de Pedra, porque era uma novela que fazia sucesso na época. Muito sucesso. E eu era chapeiro e tal. E aí com esse dinheiro, eu vi que tinha uma escola com o seguinte nome, na Alameda Barros. Piccolo Teatro, olha que loucura. Não de Milão, de São Paulo. Mas tinha ali um vínculo. Dirigido por um diretor que fez parte do Piccolo Teatro de Milão, chamado Giustino Marzano, e a mulher dele tinha sido figurinista do Piccolo Teatro de Milão. Essas maluquices da vida, né? E uma filha dela, Stefânia Marzano, que fazia teatro lá na Itália. Eles vieram para o Brasil, não sei por qual razão, abriram essa casa que virou uma coisa. E aí eu começava, com o dinheiro que eu ganhava ali, a pagar, porque era paga a escola, a pagar isso e tal, comia lá na lanchonete e tal, pagava a pensão onde eu morava e tal. Começou a abrir, e ali eu comecei a encontrar pessoas que eram professores maravilhosos, e alunos maravilhosos e tal. Ai, gente, e aí começou essa loucura minha em São Paulo. Mas eu fiquei muito distante de Belém, faltava o grupo de teatro, que era a experiência que eu fazia parte, era, sabe, era ativo, a cidade, a inhospitabilidade do lugar grande, sabe, você morar num quarto com mais 4 ou 5 pessoas nesses beliches, não tinha um E aí são ambiente outras solidões, familiar, né? outras solidões, outras culturas, não dava o teu universo deles, sabe? É uma loucura, então você começa a dar uma vontade de não quero mais, eu quero voltar, porque eu tinha nessa época 21 anos, 20, 21, 22, tal. Aí eu volto para Belém. Fiz uma peça na escola, que foi Chegou a fazer a peça. uma peça na escola de teatro, de formação de uma turma, estava precisando de uma turma e botaram para completar da turma que estava formando. Foi bem, teve crítica, até falaram de mim. Mas voltei para Belém. Quando estou em Belém, recebo uma carta, porque eu sou da época da carta, que chega pelo correio. E aí era que a peça ia ser remontada. E que eles iam mandar dinheiro para eu vir. Quando eu vim da primeira vez, eu vim de ônibus. Eles iam mandar passagem para eu vir de avião. Já Nossa, tinha alcançado um status. Era a escola me convidando. Menina, eu vi e montamos a peça, mas demorou 3 semanas. Eu falei, mas agora eu não volto, agora eu vou ficar de qualquer jeito. Aí eu entrei para fazer um espetáculo que alguém indicou, trabalhei para o SESI. Aí já tinha uma carteira assinada. A coisa foi indo pouco a pouco. Mas também faltava o grupo, sabe? Porque não era uma companhia, não era como um grupo de teatro, era para montar Morte e Vida Severina, uma remontagem assim, de circular para o Sesc. Era um produtor não era uma galera que se reúne para fazer, sabe? Aí eu não queria, então eu falei, gente, eu vou embora. Volto para Belém mesmo, acabei. Fui levar uma amiga e me despedi de todos os colegas. Nós fomos para Itanhaém, passar um fim de semana. Na sequência, eu já tinha minha passagem comprada para ir para Belém, ia embora, estava tranquilo, sem sofrimento e tal. E tinha uma colega chamada Eliana Estevão, uma negra linda, que não ficava com a gente na praia, ela ficava na praia lendo. E a gente, faça, eu vou embora, sabe, tal. Tô me despedindo. Uma galera, meu todo mundo do teatro foi. Eu falei, mas o que você tem? Ele, menino, vou fazer um teste, tô lendo, fazendo louco esse livro aqui. Eu falei, mas para com isso. Bom, no final, quando nós viemos para São Paulo, passamos todos e vamos deixá-la na porta do teatro. Eu falei, vou descer com você. E fico, você tá nervosa? Fiquei com ela. Entrei naquele teatro, um teatro que nunca havia entrado, grande e tal. Em São Paulo. Em São Paulo, na Barra Funda.
E gente pra danar no teatro. Muito ator na plateia. E no palco, assim, uma bancada, 4 ou 5 pessoas, e de repente gritava um número, subia uma pessoa, ia lá, cantarolava uma musiquinha e dizia um texto, e a pessoa fazia 1, 2, 3 perguntas, vinha outro número. Mas, assim, aí quando eu vejo, entra um rapaz que já foi embora, uma pena, chamado Amaury Perassi. Eu falei, Amaury! Saiu, porque Amaury era um que eu queria me despedir. Eu ia Você embora. atrapalhando o Sim, teste. foi assim. Mas foi no Amaury, ímpeto. Foi. Eu não ia. Eu tava chateado que eu não ia me despedir dele, sabe? Amaury! Aí eu corri e fiquei assim no palco, sabe? Vendo Amaury. A Mauri ficou parado, botou o papel assim no chão do texto dele e começou a dizer um texto. Ai, credo, Mauri, vai, corre, te joga, te mexe. Eu estava muito excitado de ver a Mauri, sabe? Que era um grande amigo meu. E o coraçãozinho de diretor também já brilhou ali, né? Que ele mas, começou sabe, a dirigir a Mauri no seu teste. Eu esqueci de onde eu estava, sabe? Eu tava lá, vai, irmão. Aí vira-se, essa banca vira-se e fala assim, quando for a sua hora, você faz o que você quiser. Por favor, silêncio. Eu falei assim, não, aqui, bom, tá bom. Aí um cara levanta-se e fala assim, foi até lá, pegou o papel e fala assim, então pega, faz como você acha que tem que ser feito. Eu vi aquele cara. Eu falei, tá bom, me dá 2 minutos só pra ler. E tava um burburinho de... Tava cheio de gente, né, que eu conhecia, outros não e tal. Aí eu saí, fui embora pra fora, subi uma escada, fiquei lendo, aí não sei quanto tempo passou, desci e falei assim, tô pronto. Que audácia. Menina, eu não sei. Maravilhoso. Eu tinha encarado alguma coisa. E aí eu subi, fiz, não lembro o que eu fiz. Eu sei que foi uma coisa que, se eu paro bem pra pensar o que foi, era uma coisa que saiu de uma forma descontrolada, de uma forma que ou precisava sair, ou foi para agredir aquela pessoa que me colocou publicamente numa situação, todo mundo começou a fazer chacota de mim, foi uma reação. Eu não sei o que foi. Não sei se tinha qualidade. Eu não sei o que foi. Eu não sei o que o homem viu. Aí fez um silêncio. Falei, acabou. Teve um detalhe. Logo que eu subi, eu falei assim, cante uma música aqui. A primeira música. Eu falei, música não música nenhuma. Não sei cantar. Não. Qualquer coisa. Sei lá, um parabéns para você. Comecei, parabéns para você. Foi exatamente assim. Aí depois fui para lá. Eu tava com uma certa raiva da situação, sabe? Saiu isso. Você estava afrontado naquele momento. Saiu meio que uma mistura de coisas. Aí, quando acabou, eu fiquei assim. Aquele homem levantou e veio na minha direção. Vem aqui. E passou a mão aqui no meu ombro e fui andando com ele. Quando eu vi, eu entrei num lugar que depois eu sei, posso dizer como era, em detalhe, era um camarim. E aí ele falou, gostei muito. Você quer trabalhar comigo? Eu não entendi nada. Eu não sabia para que era. Eu só lembrava que a Eliana tinha lido um livro. Era para participar da montagem do espetáculo Macunaíma, e aquele homem era o Antunes Filho. Um grandíssimo diretor de teatro, atravessou gerações e gerações. Ele nos deixou em 2019, não Exato. foi? No meio da pandemia. Pouco da pandemia. Pouco antes da pandemia. Olha, esse dia foi o dia que a minha vida fez assim.